Olá. Quando o filho do presidente fala, é o presidente falando. Alguém tem que dizer isso, tanto para os filhos do presidente, quanto para o presidente. Os filhos do presidente, quando falam ou aventam a hipótese do AI-5, é o presidente aventando a hipótese de um AI-5. Como é que eu vou defender o presidente quando o filho do presidente o ataca? Porque quando o Eduardo Bolsonaro fala sobre a, re, a reexistência de um AI-5, independente de que contexto, primeiro eu tenho a impressão que ele não sabe bem o que está falando. Eu acho que ele não tem essa estatura cultural e histórica para saber do que realmente ele está falando. Né? A hipótese de um AI-5 ela é tão remota que jamais poderia haver uma reedição daquele ato institucional, que foi o quinto de mais de uma dezena que houve depois dele, ou mais ainda. Então, quando o Eduardo Bolsonaro fala isso, é o Bolsonaro pai, é o presidente que está falando isso. Ele vai tentar se destacar, ele vai tentar jogar a bola para o lado, ele vai tentar se safar, mas ele vai estar errado. Porque quando o Eduardo fala, quando o Carlos fala, quando o Flávio fala, é o presidente que fala. Ele tem que manter um pouco mais de controle sobre os seus filhos, porque do jeito que está, vai complicar o governo dele e vai complicar para todos nós. Então, eu costumo dizer também que cada vez que o Carlos, o Flávio ou o Eduardo dizem uma besteira, e é quase que sempre, eles me prejudicam. Eles prejudicam não é o pai, eles prejudicam a todos nós. Eles prejudicam os 58 milhões de eleitores, eles prejudicam o nosso projeto de prosperidade, de liberdade, de avanço social. Eduardo, Carlos e Flávio, junto com o pai, ao dizerem essas besteiras, ao abrirem a boca para dizer besteira, e fazem isso todo dia, perdem valor. Perdem valor tanto para nós, que os elegemos, no caso eu elegi o pai, quanto perdem valor para o próprio governo em si, o próprio país em si, como figuras institucionais. Não está certo fazer isso, está errado fazer isso, já deviam ter parado de fazer isso, porque fica indefensável. E não há como, volto a dizer que o que diz o Eduardo Bolsonaro não é o que o Jair Bolsonaro diz. É a mesma coisa. Quando o Carlos Bolsonaro diz uma besteira, é o pai falando. Quando o Flávio Bolsonaro faz uma besteira, é o pai fazendo. E quando o Eduardo Bolsonaro aventa o AI-5, é o Jair Bolsonaro aventando o AI-5. Como é que eu vou defender? Como é que eu vou me colocar em apoio quando daquelas boquinhas saem tanta imundície, tanta burrice e ignorância? Porque a lembrança do AI-5 só revela a ignorância do Eduardo Bolsonaro. Ignorância, ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe o que está falando, e o próprio Bolsonaro não sabe, porque ele não viveu o AI-5. Ele era um jovem, imberbe, em 1968. Ele não sabe o que foi o AI-5, ele não tem a menor ideia do que foi o AI-5. Eu aposto com vocês que ele não sabe o que é tu calar, destituir e tirar a voz de um Congresso Nacional e de autoridades que não sejam o poder executivo, no caso, o poder da Revolução ou do golpe militar que iniciou em 64. Deus nos ajude, porque os Bolsonaro não se ajudam. Podem manter assim uma equipe, e a equipe que eles escolheram está muito boa. Eu já falo eles aqui, viu? Não é o presidente Bolsonaro. Eles
A equipe do Guedes, do Moro, estão fazendo e acontecendo. Estão deitando e rolando, fazendo coisas boas. Mas os Bolsonaro não deixam. O que a gente vai fazer com esses caras? Pedir. Eu tenho um pedido para fazer. Me lembrei. Se o Bolsonaro adora imitar o Trump, eu não tenho nada contra isso. O Trump é um grande líder que está sofrendo os mesmos ataques dos Estados Unidos e mostrando resultados extraordinários. Então, se o Bolsonaro quer imitar o Trump, ótimo, que o imite. Mas eu quero também que os filhos do Bolsonaro imitem os filhos do Trump. Por favor, imitem os filhos do Donald Trump. O Eric, Donald Trump Jr. e a Ivanka. Ou imitem o genro, os genros do Trump. O Jared Kushner casado com a Ivanka. A Kimberly Guilfoyle casada com o Eric Trump Jr. Ou a Lara Trump casada com o Eric Trump. Por favor, imitem esses caras. Eles são de uma fidalguia, de uma delicadeza e de uma educação primorosa. Então, Trump não fica com medo quando seus filhos abrem a boca e nem os seus filhos têm que falar diferente do que fala o pai, porque o pai tem mais cuidado do que o nosso presidente aqui. Então, fica a dica aí, Bolsonaro. Manda os teus filhos calarem a boca. Manda eles calarem a boca. Manda o Eduardo para ser embaixador em Tuvalu. Manda o Flávio para chefiar uma equipe diplomática na Rússia. E o Carlos Bolsonaro, manda ele pescar na costa de Florianópolis. Mas tira esses caras de cena. Não dá para conviver apoiando o teu governo se os teus filhos não te apoiam. Porque o que eles estão fazendo é sabotar o teu governo. Assim contigo. Tu está sabotando o teu governo, dizendo bosta, e os teus filhos também. E aí eu que depois tenho que sair te apoiando, né? Não tem como, meu caro. Ajuda-te, que te ajudarei. Tu gosta de palavras, né, de hipérboles e parábolas bíblicas? Então, assim, ajudai-vos, que vos ajudarei. Ok? Um abraço a todos.